Boa noite, meus irmãos e irmãs. Deus abençoe todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa segunda noite da Conferência Teológica do Seminário Batista Regular da Bahia. Nosso tema, já temos visto, é escatologia e dispensacionalismo. Ontem tivemos o privilégio e a alegria de ouvir o pastor Evaldo falando a respeito das 70 semanas de Daniel. E tem muita coisa boa ainda para acontecer. E conversando com os pastores que vão trazer as mensagens para vocês, eu fiz algumas adaptações na minha palestra de ontem para hoje, para tentar ficar assim numa linha em que eu não ficasse tocando tanto nas coisas que eles vão falar, mas tentar abordar o tema dentro de uma perspectiva um pouco mais singular. Então, o tema da nossa palestra é esse que vocês têm aí: a esperança milenar, um exame histórico. Então, qual é o nosso objetivo aqui essa noite? Nosso objetivo é olhar dentro da história a visão a respeito do milênio, a visão a respeito dessa esperança. Então nós vamos começar na igreja antiga, olhando o testemunho de alguns dos pais da igreja. Depois nós vamos caminhar um pouco em direção à reforma, olhar como é que a reforma também falou a respeito do milênio. E nós vamos chegar até as formulações das duas principais correntes teológicas que hoje representam pensamentos diversos a respeito do milênio: a chamada teologia do pacto e o dispensacionalismo. E no final nós vamos tentar fazer um apanhado geral com algumas lições, aplicações para o nosso dia, e eu vou me atrever a tentar apresentar um credo mínimo dispensacionalista para a gente pelo menos sintetizar na nossa mente tudo aquilo que nós estamos tentando falar. Pois bem, então eu quero começar com uma definição de milênio. Está travado aí, meu filho? Deixa eu ver aqui como é que está. Aqui. Então eu quero começar com uma definição simples de milênio. Vocês têm aí? Então o milênio pode ser definido como um período de 1000 anos em que o Messias reinará no mundo, sentado no trono de Davi em Jerusalém, conforme descrito em Apocalipse capítulo 20. Então quando a gente estiver falando de milênio, nós estamos falando de milênio a partir dessa definição que vocês têm aí. Importante você também saber que dentro do vocabulário teológico você pode utilizar o termo milênio, milenarismo, quilialismo. Então, a depender do autor que você esteja lendo, você pode utilizar essas expressões, mas todas elas se referem a isso que nós colocamos aí: o período como um tempo de 1000 anos literais em que Cristo estará pessoalmente governando esse mundo a partir da cidade de Jerusalém, segundo Apocalipse capítulo 20. Então, a nossa questão aqui, irmãos, é levantar a seguinte pergunta: essa crença do milênio como um período de 1000 anos literais de Cristo governando, essa crença é uma crença nova? E eu estou falando isso porque boa parte daqueles que têm se levantado contra a teologia dispensacionalista, eu vou comentar um pouco mais disso no final, mas eles têm se levantado e dito que a crença no milênio é uma crença nova, que essa crença representa uma teologia, uma hermenêutica nova. Então o nosso objetivo é levantar essa questão: era a crença da igreja antiga que havia um milênio literal? Então nós vamos começar nessa primeira parte olhando o testemunho de alguns dos pais da igreja, e nós vamos olhar o que eles falaram a respeito desse assunto. Eu coloquei as citações deles, e eu gostaria que vocês fossem acompanhando, porque aqui a gente vai ter que nessa primeira parte olhar ipsis letris aquilo que eles estão citando. Então a primeira citação que eu tenho aí é de Papias, bispo de Herápolis. Eu quero que vocês olhem a data dele. Ele foi pastor ali ainda no primeiro século, ele nasceu do ano 60. Então esse homem, ele foi um contemporâneo dos apóstolos. Os apóstolos, provavelmente o apóstolo João, ele morreu por volta do ano 90. Então esse homem, ele foi contemporâneo dos apóstolos, e os
escritos dele foram preservados através de Irineu de Leão, que viveu no século II, numa obra chamada Contra as Heresias. Então aqui nós estamos lendo Irineu de Leão, na obra Contra as Heresias. No entanto, Irineu está citando Papias, e veja aí o testemunho dele, o que ele afirma. Ele diz assim: a bênção que é predita pertence sem dúvida aos tempos do reino, quando justos irão ressuscitar dos mortos e do reino, e a criação que se renova e se libertará e se liberta trará o orvalho do céu e a fertilidade do solo e a abundância de alimentos de todos os tipos. Assim, os anciãos que viram João, o discípulo do Senhor, lembraram-se de ouvi-lo dizer como o Senhor usou para ensinar sobre aqueles tempos, dizendo: os dias estão chegando, quando a vinha brotará, cada uma com 10.000 ramos. Assim, os frutos restantes, sementes e vegetação, irão produzir em proporções semelhantes. E todos os animais que comem esse alimento tirado da terra virá estar em paz e harmonia uns com os outros, produzindo em completa submissão aos seres humanos. Aqui Irineu estava citando Papias, e agora Irineu fala, dizendo: Papias, bem como um antigo homem, aquele que ouviram João e era companheiro de Policarpo, dá um relato escrito destas coisas no quarto de seus livros. Então, da nossa citação aqui, irmãos, vocês percebem que o Papias está citando um ensino de João o apóstolo. Então Papias está fazendo referência a algo que ele teria ouvido de João, que escreveu o Apocalipse, ou que pelo menos foi preservado através de uma tradição que remonta o apóstolo João. Então nesse ensino é dito que essa esperança de um reino renovado aqui na terra, de uma criação renovada, era parte integrante dessa tradição que era ensinada pelos pastores e que teria vindo diretamente do apóstolo João. Então, o que Papias está trazendo aqui de valor para a gente é que ele, um homem que viveu no primeiro século, ele disse que havia aprendido do próprio apóstolo João a crença em um futuro reino milenar. Eu tenho uma segunda citação, essa citação de Eusébio. E Eusébio, que escreveu a obra História Eclesiástica, essa obra existe ainda hoje, ele também faz uma referência parecida de Papias, dizendo assim: este Papias que acabamos de discutir, reconhece que recebeu as palavras dos apóstolos daqueles que tinham sido seus seguidores, e indica que ele próprio tinha escutado Aristion e João presbítero. João presbítero aqui é o João que escreveu o Apocalipse. Entre essas coisas, ele diz que depois da ressurreição dos mortos, haverá um período de 1000 anos, durante o qual o reino de Cristo existirá tangível aqui nesta mesma terra. Então, novamente, a citação de Eusébio confirma que nós acabamos de ler no relato anterior, que Papias aprendeu a ideia de um ano, de um período milenar do próprio apóstolo João. E que essa crença em um reino literal de 1000 anos era uma crença comum na igreja antiga, era uma tradição que vinha sendo passada para os pastores. Tem um outro relato que é de Justino Marte. Justino Marte, irmãos, ele foi um grande defensor da fé cristã, é considerado um dos principais apologistas gregos, um grande escritor da igreja primitiva. E essa citação vem de um dos seus livros, chamado de Diálogo com Trifo, ou Diálogo de Trifão, a depender da versão que você usa. E ele diz assim: eu e outros, que somos cristãos de direito e de espírito em todos os pontos, estamos certos de que haverá uma ressurreição dos mortos, e 1000 anos em Jerusalém, que será então construída, adornada e ampliada, como os profetas Ezequiel e Isaías e outros declaram. E mais, haverá um certo homem conosco, havia um certo homem conosco, cujo nome era João, um dos apóstolos de Cristo, que profetizou
por uma revelação que foi feita a ele, que aqueles que acreditaram em nosso Cristo habitariam 1000 anos em Jerusalém, e que posteriormente uma ressurreição eterna e um julgamento de todos teria igualmente lugar. Então vocês estão vendo um homem que viveu ali no início do 2º século, declarando algumas crenças que são bem peculiares da nossa escatologia. Primeiro, ele afirma que haveria uma ressurreição corporal. Segundo, ele afirma que haveria a reconstrução da cidade de Jerusalém. Terceiro, ele faz uma leitura natural dos profetas. Veja aqui, ele fala dos profetas Ezequiel e Isaías e outros que declaram. O que isso mostra para a gente? Que nos tempos do 1º século se fazia uma leitura literal dos escritos proféticos, não se fazia uma leitura espiritualizada, uma leitura alegórica. A leitura era a leitura natural, tal qual nós propomos hoje. E ele disse que dessa leitura se chegava à conclusão de que existiria um período literal de 1000 anos e que haveria uma ressurreição seguida de um juízo final, que é basicamente as crenças que nós temos hoje em nossa escatologia. Seguindo a ele, nós temos o Irineu de Leão, que foi foi um grande servo de Deus. Está aí, ele viveu no 2º século, e ele lutou muito contra heresias gnósticas. Ele escreveu uma obra chamada Contra as Heresias, em que ele lutou muito contra o gnosticismo. E veja que ele já apresenta uma escatologia bem mais sofisticada, dizendo assim: quando o anticristo devastar todas as coisas nesse mundo, ele reinará por 3 anos e 6 meses, e sentará no templo de Jerusalém. Então o Senhor virá do céu, nas nuvens, na glória do Pai, enviando este homem e os que o seguem no lago de fogo, mas trazendo para os justos os tempos do reino, isto é, o descanso, o sagrado 7º dia, e restaurar a Abraão a herança prometida, em que o reino do Senhor declarou que muitos vindo do leste e oeste sentará com Abraão, Isaque e Jacó. Como eu disse, irmãos, a escatologia dele já é uma escatologia um pouco mais sofisticada. Ele fala do governo do anticristo, ele fala da quebra do pacto com os judeus nos últimos 3 anos e meio da tribulação, que é uma referência que foi tratada pelo pastor Evaldo ontem, quando ele falou a respeito das 70 semanas de Daniel, a quebra do pacto. Ele fala do julgamento do anticristo, do julgamento dos seguidores, e ele fala aqui de um reinado de 1000 anos, que vem dessa expressão, o sagrado 7º dia. Lembra que o período do milênio era chamado de o Shabat, o descanso. E ele fala desse período como sendo um cumprimento das promessas feitas a Abraão. Então, novamente, ele lia as promessas feitas a Abraão de um modo literal, e ele acreditava que essas promessas feitas a Abraão e ao povo de Israel seriam cumpridas literalmente no período do milênio. Uma outra coisa que chama a atenção ainda nos escritos de Irineu é essa preocupação que ele já tinha nos dias dele com pessoas que estavam alegorizando as profecias. Ele diz assim: se, no entanto, alguém se esforçar para alegorizar, e ele está falando das profecias desse tipo, eles não se acharão coerentes consigo mesmos em todos os pontos, e deve ser refutado pelo ensinamento de cada expressão em questão. Então Irineu já fala aqui que no 2º século já haviam pessoas que estavam abandonando a interpretação literal, a leitura natural das profecias, e estavam preferindo significados espiritualizados e alegóricos. Ele fala que isso já acontecia no 2º século, e ele diz que a tarefa dos cristãos, dos escritores cristãos, era refutar esse tipo de pensamento e demonstrar que esses pensamentos eram incoerentes. Então parte da nossa conferência aqui tem a ver com esse conselho do Irineu de Leão. Ao mesmo tempo que nós estamos tentando estabelecer a nossa teologia, nós estamos tentando mostrar também as incoerências da outra proposta. Pois bem, além dele tem o Tertuliano. Tertuliano,
ele é chamado o pai da teologia latina, provavelmente um dos pais mais importantes da igreja antiga. E essa obra dele aqui foi contra Marcião, um herege condenado ainda nos dias da igreja antiga. E ele diz as seguintes palavras: e nós confessamos que um reino terreno está prometido para nós, embora antes do céu, apenas em outro estado de existência, na medida em que será depois da ressurreição por 1000 anos na cidade divinamente construída de Jerusalém, que desce do céu, que o apóstolo chama também de a nossa mãe de cima, e ao declarar que a nossa cidadania está nos céus, assim ele atribui que ela é realmente uma cidade do céu. Isso tanto Ezequiel teve conhecimento e o apóstolo João contemplou. Então, novamente, temos uma referência ao milênio, claramente. É importante ressaltar que o Irineu, ele interpreta Ezequiel de uma forma literal. Nós vamos falar, e vocês vão ouvir muito durante a semana, que há várias propostas de não interpretar Ezequiel literalmente, principalmente aquelas descrições do templo, no final do livro, querem atribuir significados espiritualizados e alegóricos, mas ele aqui interpreta literalmente. E ele também faz uma referência de João, o apóstolo, que escreveu o Apocalipse, mostrando que João também falava a respeito do milênio como sendo de uma existência real e literal. Meus irmãos, há muitos outros pais que eu poderia citar, mas por conta do nosso tempo, eu creio que esses aqui são suficientes para estabelecer que a crença no milênio, como nós temos falado, 1000 anos literais, Cristo governando aqui na terra, sentado no trono de Jerusalém, fica muito claro que essa crença viria depois de um período de tribulação, e que seria seguido de um julgamento, e que esses homens defenderam essa ideia, e eles remontavam essa ideia ao apóstolo João, ou de uma tradição que vinha do apóstolo João, partindo de uma leitura natural e literal dos escritos proféticos. Isso aqui, irmãos, esses fatos que eu estou apresentando para vocês, eles são confirmados tanto por historiadores dispensacionalistas, como por historiadores não dispensacionalistas. Mas antes de continuar, eu queria fazer uma ressalva. É importante todos nós lembrarmos que nós não podemos construir uma doutrina a partir da crença dos pais da igreja. Nós defendemos que a nossa autoridade final em matéria de doutrina, em matéria de comportamento, vem das escrituras. No entanto, irmãos, isso aqui é útil para a gente, porque quando nós lemos os escritos dos pais, nós podemos ter uma ideia de como eles haviam compreendido os escritos dos apóstolos, como é que os ensinos dos apóstolos haviam chegado até ele. Então, quando nós pegamos esses pais, principalmente esse grupo de pais chamados pré-nicenos, os que vêm antes do concílio de Niceia, nós olhamos as crenças deles, nós podemos ter uma ideia de como o ensino apostólico havia chegado até eles. Então eu creio que é nisso que reside o estudo deles para o nosso tema aqui. Então, no nosso caso aqui, que estamos falando a respeito do milênio, uma vez que nós cremos que o tempo milenar, a crença de um reinado de Cristo por 1000 anos, é um ensino bíblico claro. Então, quando nós fôssemos consultar os pais, os primeiros pais, era de se esperar que essa fosse a visão deles. E isso nós podemos atestar nessas poucas referências que nós falamos aqui. Importante também os irmãos lembrar que esse modo de interpretar a Bíblia era um modo comum da época, que vinha de uma escola de formação de pastores chamada Escola de Antioquia. Ela prezava por uma leitura natural e literal das Escrituras. Mas nós temos uma mudança que aconteceu, essa virada é muito importante vocês lembrarem. Há uma mudança na hermenêutica, mais ou menos a partir do século III, em que a interpretação natural e literal das Escrituras foi sendo substituída por uma interpretação mais espiritualizada. Então nós temos aí, por influência dessa escola que vocês têm aí, a chamada Escola de Alexandria.
Alexandria ficava no Egito, e essa escola, ela teve muita influência grega, influência do platonismo, e ela se opôs a essa forma de leitura natural da Bíblia e das profecias. Então, eu coloquei uma citação de Roger Wilson. Ele é um historiador que não é dispensacionalista, então é por isso que eu acho importante a gente citá-lo. E ele diz assim: o padrão de Alexandria tinha sido estabelecido no tempo de Cristo pelo teólogo judeu e estudioso bíblico Filo, que acreditava que as referências literais e históricas das escrituras hebraicas eram de pouca importância. Ele procurou descobrir e explicar o significado espiritual ou alegórico das narrativas bíblicas. Muitos pensadores cristãos tomaram emprestado as estratégias hermenêuticas de Filo. Então vocês estão percebendo que a partir do século III há uma mudança na hermenêutica, há uma mudança na interpretação. Essa forma de ler as escrituras dentro de uma maneira mais literal e natural foi sendo substituída por uma tentativa de buscar um significado espiritualizado, oculto, que estaria no texto, segundo eles. Então eles podem ler, isso até hoje está acontecendo, mas começou aqui. Então eles poderiam ler passagens bíblicas, por exemplo, que diz que Zaqueu subiu na figueira para ver Jesus. O que significa isso? Figueira significa igreja, então alguém tem que subir na igreja para ver Jesus, coisas desse tipo, né? O problema é que foi depois Jesus disse, né, Zaqueu, desce da igreja, né? Aí não dá certo. Mas essa maneira, ela existia já na época, e ela vai surgindo aqui. Então há um desprezo, irmãos, pelo significado histórico do texto, e a tentativa de encontrar um significado oculto e espiritualizado. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês de um pensador dessa escola chamado Orígenes, em que ele fala sobre a parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece, né? E veja como ele interpreta essa parábola aí. Então, o homem que descia pelo caminho, quem era? Significava Adão, ou a humanidade, que se apartou de Deus através da descida ou da queda. Lembra que ele estava descendo para Jerusalém. Então Orígenes dizia que a descida é a queda no pecado. Jerusalém é o paraíso, lugar de comunhão com o Pai. Jericó é o mundo, o lugar de distanciamento do Pai. Os salteadores, os ladrões que deram a surra no pobre samaritano, são as hostes espirituais da maldade e o diabo. O sacerdote e o levita que passaram ao largo e não socorreram o pobre homem, significa a lei e os sacrifícios do Antigo Testamento, que são impotentes para conduzir alguém a Deus. O samaritano é o bondoso amigo, o Senhor Jesus Cristo. As feridas são as chagas espirituais e materiais decorrentes da desobediência. O azeite e o vinho seriam o Espírito Santo e o sangue de Cristo colocados à disposição da igreja. A cavalgadura que ele foi colocado para ser carregado é o corpo do Senhor, o corpo do Senhor Jesus. A estalagem, a igreja. Os 2 dinheiros que foram dados, o batismo e a ceia do Senhor. O hospedeiro é o pastor. E a promessa de quando voltar seria a promessa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Isto é, muita criatividade, e haja criatividade, não é? Você olha assim, nossa, que coisa interessante, né? E muita gente, irmãos, essa interpretação é usada largamente hoje em muitas igrejas, viu? Muito utilizada. Sabe qual é o principal problema? É que com um sistema de interpretação desse, você pode fazer o texto dizer o que você quiser. Você pode dizer, essa é a sua forma de interpretar, eu tenho a minha. Então eu poderia olhar lá para os 2 dinheiros, e em vez de dizer que é o azeite, a ceia, que é o batismo e a ceia do Senhor, eu poderia dizer que é o pastor e o diácono. Você pode dizer qualquer coisa. E o problema, irmãos, é que esse método de interpretação, ele passou a ser aplicado às promessas milenares, às profecias. Então tudo aquilo que o texto dizia que seria físico, material, por exemplo, Jerusalém restaurada, o templo reconstruído, Jesus reinando,
tudo isso começou a ser espiritualizado. Então o problema foi esse: eles começaram a desprezar aquilo que nós chamamos de o princípio da intenção autoral. O autor, quando compôs o texto bíblico dirigido pelo Espírito Santo, ele tinha uma mentalidade, ele tinha uma intenção. Então pensa, por exemplo, no profeta Ezequiel, quando estava lá registrando a reconstrução do templo. Ele pensava em quê? Ele pensava num templo espiritual, ou ele pensava em um templo físico de fato na cidade de Jerusalém? Os seus ouvintes, quando ouviram a promessa da reconstrução da cidade, eles acreditavam que era a cidade de Jerusalém mesmo, ou eles acreditavam que era uma cidade espiritual? Então esse é o princípio da intenção autoral, que é desprezado por essa turma que usa a interpretação alegórica. Bom, isso nos leva a uma questão: por que os intérpretes de Alexandria utilizaram esse método alegórico? Por que ele foi usado e por que ele continua sendo usado ainda hoje por alguns grupos? Então, primeiro, a visão grega de que toda a matéria é má. Essa visão veio do platonismo. Eu falei para vocês que essa escola ela foi influenciada pelo pensamento grego, pelo pensamento platônico. Então, para os gregos platônicos, toda a matéria é má, tudo aquilo que é físico é ruim. Então, na mentalidade deles, Cristo não poderia inaugurar um reino físico aqui na terra, porque tudo aquilo que é material é ruim. Então eles precisavam pegar todas as profecias que falavam de um reino físico e dizer que tudo isso era espiritual, porque para eles tudo que é corpóreo, tudo que é físico é mal. Essa maneira de enxergar a realidade chegou na fé cristã através de uma heresia chamada gnosticismo, que já estava de uma forma incipiente no Novo Testamento e que foi já combatida no tempo dos apóstolos. E alguns pais, infelizmente, abraçaram essa forma de enxergar a realidade. E vocês sabem que uma teologia errada acaba conduzindo a uma hermenêutica errada. Então, o primeiro fator que vai enfraquecer a crença milenar é esse método alegórico de interpretação vindo aí da filosofia grega. Um segundo fator é o antissemitismo. Irmãos, por volta do 2º e 3º século, surgiu um grupo de teólogos judeus que eram muito militantes na defesa da fé deles. E eles diziam que Jesus não era o Messias e que a escatologia judaica escrita no Antigo Testamento, ela não seria cumprida através de Jesus. Então, em resposta, muitos cristãos começaram a ver Jesus, ou melhor, começaram a ver os judeus como inimigos e a adotar a alegorização como uma forma de distinguir a escatologia cristã da escatologia judaica. Então foi uma medida que eles tomaram. E aí, então, isso fortaleceu ainda mais a crença de que o milênio não seria um período literal, mas algo espiritual. Um terceiro fator foi a queda de Jerusalém e a cristianização do Império Romano. Quando Jerusalém cai no ano 70, isso reforçou na mente de muitos cristãos e intérpretes que Deus havia de fato abandonado o povo de Israel, que não haveria nenhum tipo de restauração para eles, mas que agora Deus estava tratando exclusivamente com a igreja. Eu quero dizer para vocês que isso é o embrião de uma teologia chamada de teologia da substituição ou supressionismo, que declara que uma vez que Israel rejeitou o Messias, Deus abandonou Israel e hoje ele está tratando apenas com a igreja, e ele não tem mais nada a ver com Israel como nação. Os judeus que quiserem ser salvos, eles precisam se converter a Cristo na era da igreja. Se não for assim, não haverá outra forma de salvação. Então, o embrião dessa teologia que vai ser desenvolvida mais para frente pelos reformados já está aqui. Então, para eles, uma vez que Jerusalém caiu e que Deus não tem mais nada a ver com Israel,
Agora, todas as promessas que foram feitas a Israel, elas se cumpririam espiritualmente na igreja. E aqui está a alegoria, a hermenêutica figurada das profecias. Então nós temos vários problemas com essa teologia, mas eu só vou provocar sua mente e vou deixar aí com os outros pastores, porque eles vão falar bastante a respeito desse assunto. E, irmãos, além da queda de Jerusalém, nós temos a cristianização do Império Romano, que só veio a reforçar essa ideia. Então, imagina assim, o surgimento de um reino cristão, Constantino, o imperador cristão convertido, o fim das perseguições, conversões em massas. Como é que as pessoas viram isso? É o milênio. O milênio prometido está sendo cumprido agora. Nós temos um reino cristão, nós temos conversões em massa, nós temos um reino cristão em expansão. Então eles disseram, Roma cristianizada é o cumprimento do milênio. Então junta a queda de Jerusalém com essa cristianização do Império Romano, o resultado é esse aí. E com muita tristeza e depressão no meu coração, eu quero dizer que o quarto fator é esse sujeito, que a gente acaba tendo um caso de amor e ódio com ele, né? A gente ama demais, porque ele é tão importante na época da reforma, mas ao mesmo tempo dá vontade de pegar ele pelo pescoço e apertar. Então, o Agostinho de Hipona talvez foi o tiro de misericórdia na visão milenar. Ele foi a pessoa que praticamente estabeleceu a visão espiritualizada do milênio, que hoje é chamada de amilenismo. Foi ele que tornou o amilenismo a posição oficial da igreja. Ele pensava que essa ideia de uma promessa de um milênio literal aqui na terra produziria uma espécie de gozo carnal aqui nesse mundo, que para ele não combinava muito com a teologia bíblica. Então, em um dos seus livros, chamado A Cidade de Deus, ele ensinou que a primeira ressurreição de Apocalipse capítulo 20 era na verdade a regeneração, a salvação. Eu queria muito entrar nesse texto com vocês, mas eu tenho certeza que os outros pastores aí vão falar e eu não vou me demorar muito nele. Mas ele viu que essa hermenêutica de Alexandria seria uma boa forma para interpretar as profecias. E depois de Agostinho, essa maneira de enxergar a história dominou por toda a Idade Média. Ela vai ser um pouco mais desenvolvida na Idade Média, a tal ponto que nos tempos da Reforma, a interpretação ela seguia 4 pilares: o literal, o alegórico, o tropológico e o anagógico. Então você tinha que seguir esses 4 pilares para investigar a Bíblia. O primeiro era buscando o significado mais natural do texto, e os outros 3 eram tentativas de buscar significados ocultos. Então aí nós temos uma breve visão de como é que a interpretação literal foi sendo abandonada em nome de uma interpretação mais amilenista. Bom, chegando no tempo da Reforma, nós louvamos a Deus pela vida dos reformadores, porque eles conseguiram resgatar a soteriologia, a doutrina da salvação, do cativeiro da interpretação alegórica. Lutero foi um grande gigante nisso tudo. Lutero foi influenciado por um hermeneuta chamado Jacques Lefebvre. O Jacques Lefebvre, ele propôs uma leitura dos Salmos, em que se lia a primeira leitura seria o significado natural, e a segunda leitura seria o significado cristológico. E Lutero passou a utilizar esse tipo de hermenêutica, uma leitura natural e uma leitura cristológica. E ele foi abandonando aos poucos essa interpretação mais espiritualizada, e o resultado disso foi a doutrina da justificação pela fé, que se tornou o grande mote da reforma e que é adotado por nós com muito amor. No entanto, o Lutero, o Calvino, eles não abandonaram a interpretação alegórica no que concerne às profecias. Eles deram um passo importante, que foi adotando a soteriologia de uma leitura natural, mas nas profecias eles mantiveram a alegoria, o amilenismo. E alguns seguidores de Calvino, eu coloquei aí, eles desenvolveram um pouco mais o amilenismo,
E por volta do século 17, essa teologia tomou uma forma final e mais madura, conhecida agora como teologia do pacto ou teologia da aliança, que popularmente é chamada de aliancismo. Então ali nessa teologia, a igreja, ela é vista como o novo Israel, e Israel é a igreja no Antigo Testamento. Então para eles, Israel e igreja não são distintos, são parte de uma única entidade. Então, irmãos, todas as promessas que são dadas a Israel, eles viram como sendo cumpridas espiritualmente na igreja. E aí, em oposição a esse sistema alegórico, esse sistema interpretativo das profecias, nós temos o surgimento do dispensacionalismo. Nós podemos marcá-lo mais ou menos 150 anos depois da formulação final da teologia da aliança. Então 150 anos depois, por volta do século 18, já é possível você ver os primeiros esquemas dispensacionalistas na história, através desses homens que eu coloquei aí, Pierre Poiré, John Edwards e Isaac Watts. Nos Estados Unidos nós temos o John Nelson Darby, que embora é inglês de nascença, mas a teologia dele teve muita influência nos Estados Unidos. E o grande popularizador foi o Scofield, que escreveu aquela Bíblia comentada, Bíblia Scofield. Aquilo popularizou demais o dispensacionalismo nos nossos dias, e essas duas escolas, o Instituto Bíblico Moody e o Seminário Teológico de Dallas, que até hoje continuam sendo expoentes dessa teologia. Então, irmãos, nessa época o termo dispensação, ele passou a ser utilizado, dispensação de onde vem dispensacionalismo, passou a ser utilizado como um sinônimo de tempo ou economia, que diz respeito ao tratamento específico de Deus com o seu povo. Então esses teólogos, eles começaram a perceber que Deus, ele revelava algo de si em uma determinada era da igreja, e esse tratamento, Deus apresentava algo de si, Deus apresentava algo que ele requeria do seu povo, Deus julgava o seu povo de uma certa maneira, caso eles pecassem, e seguia uma próxima dispensação, em que Deus apresentava novamente algo de si. Então essa leitura é uma leitura muito natural da Escritura. Se você vê o modo do tratamento de Deus com Adão e Eva no jardim, é diferente do modo como Deus tratou com o povo depois que saiu do jardim. O modo como Deus trata com a igreja é diferente do modo como Deus trata com Israel. Então, essas diferenças foram chamadas de dispensações, que seria esse modo, essa economia, essa forma do Senhor tratar com o seu povo. E aí nós temos alguns princípios do dispensacionalismo. O primeiro é a interpretação natural, isto é, a leitura comum, normal de toda a Bíblia. É claro que essa interpretação natural e literal, ela leva em conta a existência de figuras de linguagem, de metáforas, mas ela insiste que até por trás das metáforas existe um significado literal. Então quando Jesus disse, eu sou a porta, ele não estava dizendo que era isso aí, que vocês têm aqui ao seu lado, mas que ele era o acesso. Esse seria o significado literal. Essa hermenêutica literal, ela acaba conduzindo a uma distinção entre Israel e a igreja. Então a igreja, na visão dispensacionalista, é um mistério que estava oculto no Antigo Testamento. Então aqueles que dizem que tinha igreja no Antigo Testamento, eles precisam provar uma coisa bem simples. Eles precisam provar que no Antigo Testamento há um povo composto de judeu e gentil, que são, no momento da conversão, incluídos em Cristo como cabeça, batizados no Espírito Santo. Então se você conseguir encontrar isso no Antigo Testamento, então nós temos igreja no Antigo Testamento. Mas o fato é que não existe. Isso é um mistério que estava oculto, diz Paulo lá em Efésios capítulo 3, que só é revelado na dispensação do Novo Testamento. Portanto a igreja começou em Atos capítulo 2,
e a partir de então, essa identidade de judeu e gentil, unidos a Cristo, batizados no Espírito Santo, é uma realidade que só temos no Novo Testamento. O terceiro princípio é que as promessas feitas ao povo de Israel serão cumpridas literalmente no milênio. Então a ideia é que Deus não desprezou o seu povo. As promessas que Deus fez a Israel, elas serão cumpridas, elas não caíram. O fato de Deus ter incluído a igreja dentro do seu plano eterno não exclui as promessas que o Senhor fez a Israel. E aqui eu queria colocar uma crítica que é feita aos aliancistas pelo MacArthur, que eu achei muito pertinente. Olha só o que ele diz: calvinistas são conhecidos por amarem a doutrina da eleição. Eles agressivamente defendem a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas perfeitamente e sem exceção. Entendem que a eleição da igreja é divina, unilateral, incondicional e irrevogável. Mesmo assim, ironicamente, negam a eleição da nação de Israel, de modo que as promessas divinas associadas à eleição de Israel são negadas ou espiritualizadas e transferidas para a igreja. Tal posição, entretanto, não é biblicamente sustentável. Ademais, a Escritura usa a mesma linguagem para descrever tanto a eleição de Israel como a eleição da igreja. Ambas as eleições são baseadas nas promessas absolutas do mesmo Deus. Assim, não podemos negar uma sem o prejuízo da outra. Deu para entender bem, não é? Então, se a eleição do povo de Israel falhou porque eles não aceitaram o Messias, isso coloca em xeque tudo aquilo que a gente crê a respeito da eleição. Aqueles que defendem as doutrinas da graça têm afirmado que a eleição é incondicional, independente das obras. Mas parece que a defesa que os amilenistas fazem do fim do povo de Israel como povo de Deus acaba colocando em xeque essa doutrina da eleição que eles defendem com tanta veemência e paixão. Irmãos, isso aqui seria uma apresentação bem modesta do dispensacionalismo. Eu vou deixar os outros temas para os próximos palestrantes, mas eu já queria aqui, caminhando para a minha conclusão, apresentar algumas ideias finais para vocês. Então, algumas eu coloquei por escrito completas, outras não. Então a primeira coisa que eu queria falar na minha conclusão é isso. Eu queria me dirigir a alguns reformados que acusam o dispensacionalismo de ser uma hermenêutica falsa por conta de ser relativamente nova na história da igreja. Então como é que a gente responde? Eu coloquei 4 respostas. Primeiro, os princípios de interpretação literal, separação entre igreja e Israel e o milênio literal já estavam presentes nos pais da igreja. O silêncio dessa hermenêutica por mais de 1000 anos deveu-se à massificação do amilenismo através da igreja católica e depois pelos reformados. Então essa é a primeira coisa. O dispensacionalismo não inventou leitura natural das profecias, separação de Israel e igreja, milênio literal. Isso já estava nos pais. Isso seria mais uma forma de resgate do que a criação de uma teologia nova. Segunda conclusão é que, em segundo lugar, o silêncio durante a reforma se deu pelo fato de os reformadores estarem muito mais ocupados com a soteriologia em vez da escatologia. Então, por que os reformadores não falaram sobre isso se é um tema tão importante? Os reformadores estavam ocupados da justificação pela fé. A escatologia ficou para um amadurecimento posterior. Terceiro lugar, o amilenismo como um sistema maduro é apenas uns 150 anos mais velho que o dispensacionalismo. Comparado à história da igreja, pode ser considerado um sistema novo também. E por último, é que a validade de uma proposta hermenêutica não está em ser antiga ou nova, mas se seus parâmetros derivam da Bíblia. Então a questão não é se é novo, se é velho, se criou agora, se criou... A questão é, está de acordo com a Escritura? Esse é o nosso padrão, né? Segunda conclusão, é que esse assunto, dispensacionalismo e teologia do pacto, é importante, mas ele não é o evangelho. Então aqui, irmãos, nós não estamos tratando de fé cristã no seu sentido estrito.
Esse tema é importante, mas eu creio que ele não deve ser alvo de desavenças, inimizades, que nós podemos discordar, debater, mas nunca esquecer que os amilenistas são nossos irmãos. Nós consideramos que eles estão equivocados nesse assunto, e eu creio que o bom estudante de teologia, ele sabe fazer uma distinção entre heresia e erro. Heresia é inegociável. Dizer que Jesus não é Deus é heresia. Batizar bebezinhos é um erro sério para a gente, mas ele não compromete a essência da fé cristã. Terceira conclusão é que é preciso ter cautela no uso do termo reformado para designar a teologia dos batistas particulares ou dos batistas regulares. Os jovens da igreja já me ouviram falar bastante isso, né? Eu sempre repito, olha, cuidado com esse negócio, porque eles trazem pessoas aqui para a igreja e dizem, nossa igreja é uma igreja batista reformada, né? Eu digo, olha, bote uma vírgula aí, umas 200 vírgulas, nós somos reformados até certo ponto, nós somos reformados na doutrina da graça, e para por aí, porque quando você fala do termo reformado, ele engloba o amilenismo, o batismo infantil e todos os seus desdobramentos, né? Eu não vou falar muito disso porque esse assunto vai ser falado pelo pastor Marcos Granconato, mas eu só queria introduzir isso na sua mente, né? Cuidado com o termo reformado, cuidado com o termo calvinista também, porque o termo calvinista ele é muito amplo. Eu tenho proposto e pensado, até por uma sugestão de um professor meu, que é mais preciso a gente dizer que a nossa igreja, ou nosso grupo, é um grupo batista monergista. Então quando nós falamos monergista, nós estamos dizendo que a salvação só tem um único trabalhador, Deus. O sinergista acredita na cooperação humana, nós não cremos nisso. E eu quero terminar, como eu disse para vocês no princípio, me atrevendo a propor um pequeno credo. Batista não gosta muito de credo, né? Mas é uma boa oportunidade para a gente começar a lembrar que isso é um valor importante. Então, cremos que Deus dividiu a história em períodos de tempo e dispensações. Em cada uma Deus revelou algo de si, deu responsabilidades e disciplinou o seu povo quando pecou. Cremos que em todas as dispensações a salvação é sempre pela graça de Deus mediante a fé na pessoa do Messias prometido, Jesus de Nazaré. Cremos que a interpretação para toda a Escritura é histórico-gramatical. Os profetas do Antigo Testamento compreenderam a mensagem literalmente, pregaram literalmente, os ouvintes ouviram literalmente. Defender que as promessas de Deus a Israel não se cumprirá mais naquela nação, mas que se cumprem espiritualmente na igreja, equivale a afirmar que Deus fez uma espécie de pegadinha com os santos do Antigo Testamento, ou que o plano de Deus falhou. Então, ao contrário disso, nós fazemos coro com as palavras do apóstolo Paulo: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, não volta atrás o plano de Deus. Cremos também que a leitura natural das profecias levará à compreensão de que a igreja e Israel são povos distintos. Não há no Antigo Testamento, como já falamos, um povo composto de judeus e gentios, unidos a Cristo como cabeça e batizados no Espírito Santo. A igreja é um mistério revelado apenas no Novo Testamento. Assim, na presente dispensação, Deus está tratando com a igreja, mas após o rapto da igreja, Deus voltará os seus olhos para Israel como nação. Isso nos conduz ao próximo elemento desse credo, é que nós cremos, portanto, na restauração do Israel nacional étnico. E é por isso que nós temos interesse em tudo que acontece com aquela nação. Nas palavras do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, verso 4 e 5, eles têm a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. Paulo diz em Romanos 11, 28, que eles são amados nossos por causa da eleição.
Ele diz em 11:25 que o endurecimento deles é apenas em parte, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E que um dia, Romanos 11:26, virá o libertador de Sião, e ele apartará Jacó das suas impiedades. Portanto, que o Senhor Jesus venha, que Ele realize esse belo plano, que Ele rapte a sua igreja, que Ele implante o reino milenar, e depois o novo céus e a nova terra, para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado pela atenção de vocês. Pequeno intervalo.